Essa aula é sobre levantamento de requisitos, né? Como é que a gente usa o UX Research para conseguir levantar os requisitos sobre os nossos usuários, produtos, necessidades em geral e sobre as tarefas, né? E aí a gente vai falar agora sobre o uso de entrevistas como uma ferramenta para levantamento de requisitos. Então, normalmente, para a gente realizar uma entrevista, a gente vai precisar de um pesquisador, né, que é o entrevistador. E esse entrevistador, ele vai fazer perguntas para usuários, né, ou usuários existentes, ou potenciais usuários para aquele produto que a gente vai estar querendo desenvolver. Né? Então, sei lá, vou desenvolver um produto, eu quero saber o que as pessoas pensam daquilo antes, o que elas esperam, né? Qual é a expectativa que tu tem, se tivesse um produto que nem esse. Né? Então, ou ainda, tu resolves uma tarefa hoje de um dia, né, de uma certa forma, o que te incomoda na forma como tu realiza essa tarefa, o que tu acha que podia ser melhor, né? Então, o que é bom. Então, assim, essas são as coisas que a gente quer saber quando a gente vai fazer uma entrevista nesse contexto aqui. Então, as entrevistas, elas são úteis, né, para que a gente consiga obter dados demográficos que a gente vai usar depois, né, num processo de construção de personas que representam os nossos usuários, né, normalmente antes dos testes de usabilidade, né, ou antes de experimentos controlados, quando eu quero conhecer a minha população, ou ainda lá no levantamento de requisitos, como é o nosso caso agora. Elas também servem para a gente obter uma compreensão, né, como eu falei antes, das preferências dos nossos usuários, o que eles pensam, quais são os sentimentos deles. Né? Então, o sentimento é muito importante quando a gente fala em realização de tarefas, né, ou em uso de aplicativo. Todos nós somos usuários de aplicativos e a gente sabe o que é a alegria, né, de a gente resolver um problema de um jeito fácil. Mas mais do que isso, a gente sabe o que é a irritação de a gente tentar usar um aplicativo e não conseguir porque ele tem baixa usabilidade, porque ele não consegue conectar com quem ele tem que conectar, porque o jeito de fazer, né, a gente tenta e era um jeito totalmente diferente, e ele não está dando feedback. Então, assim, a gente experimenta com muito mais frequência do que devia a frustração e a irritação e raiva de aplicativo. Né? Todo mundo tem suas raivas de aplicativo aí. Então, entender esses sentimentos é importante, porque quando a gente vai propor uma nova interface, um novo aplicativo, a gente não quer que o nosso usuário se irrite. Então, a gente precisa entender o que está irritando ele para a gente propor uma solução adequada. E eu também uso entrevista quando eu quero saber a opinião, né? Então, eu desenvolvi alguma coisa, os usuários experimentaram e eu quero agora examinar qual é a experiência dele, né, na usabilidade do produto, o que ele achou bom, o que ele achou ruim. Então, assim, entrevista é uma ferramenta super importante em todos os processos, né, de projeto e desenvolvimento de artefatos interativos. Bom, mas quando a gente vai aplicar a entrevista, é importante a gente ter dois pesquisadores, né? A gente tem aquele que está perguntando e a gente tem aquele que está anotando, né? Então, se por um lado a gente fazer entrevista parece simples, parece fácil, não é, né? Então, é muito complicado, é cansativo fazer entrevista, né? Então, a gente tem que ficar pensando o tempo inteiro nas perguntas que vai fazer. A gente tem que estar prestando atenção sempre na resposta que as pessoas estão dando, nas caras que elas estão fazendo. Como é que eu encaixo a minha próxima pergunta aqui? Então não é um processo óbvio, né? Mas também a gente precisa considerar que tem tipos de entrevista. Então, uma entrevista que é interessante de fazer, sobretudo quando a gente não tem muita experiência, é uma entrevista estruturada, né, onde a gente tem um questionário que é padronizado, eu anotei todas as perguntas lá no cantinho, eu vou fazer as perguntas para um usuário. É bem legal porque eu vou poder replicar exatamente o mesmo questionário. Eu perguntei para uma pessoa de um jeito, quando eu perguntar para a pessoa 2 é do mesmo jeito. Quando eu tiver perguntado para a pessoa 50, eu vou fazer as mesmas perguntas e não esqueço nada, porque tudo tem uma ordem. Normalmente são questões fechadas, né? E eu quero saber a opinião de 1 a 5, né? O que tu achou? Muito bom, bom, ruim, né? Como é que é a tua experiência? Então, assim, a gente responde toda hora
esses questionários estruturados, assim, quando a gente usa um serviço na internet, depois vem aquele e-mail, pode responder como foi o nosso atendimento. Quando a gente viaja de avião e depois querem saber, assim, como foi a sua viagem? Fiquei num hotel, como é que foi agora a experiência no hotel? Gostou da limpeza? Gostou da localização? Esses são os questionários estruturados que a gente usa bastante. Então, eles são muito práticos, não exigem grande experiência do aplicador, né, do entrevistador, mas tem uma riqueza de dados muito limitada, né? Eu consigo saber sempre aquelas mesmas coisas. Eu posso também usar uma entrevista que é não estruturada, né? Essa aí ela não é padronizada, é como se fosse uma conversação, né, exploratória, requer um plano, onde eu defina quais são os pontos importantes para perguntar, mas são questões abertas, né? Eu tenho liberdade para perguntar o que eu quiser, e aí, à medida que uma pessoa vai ou elogiando uma coisa, ou vendo os problemas, eu posso ir mais a fundo. Olha só, esse aqui percebe problema nessa hora, deixa eu perguntar mais sobre isso. Tem essa coisa que ele gostou, deixa eu também perguntar mais, eu quero saber por que ele gostou. Em que momento, na verdade, o que são as melhores partes, o que são as piores, né? Então, as perguntas não estruturadas têm isso de interessante, né? Uma riqueza e um volume de dados bem grande, um nível de dificuldade bem maior, né? Então, assim, existem os bons entrevistadores e os maus entrevistadores. A gente é acostumado a ver aí programas de entrevista na TV, né? Onde tem entrevistadores super famosos, assim, Jô Soares, Marília Gabriela, né? Esses caras que são hiper bons entrevistadores. Que se fosse, assim, eu fazendo entrevista, provavelmente não ia ter a mesma graça. Então, eu preciso de um talento para fazer, né, uma entrevista não estruturada, né? Não preciso sempre ser o Jô Soares para fazer uma entrevista não estruturada, né? As pessoas comuns podem fazer. E é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Vai ganhando experiência, né? Então, tanto a estruturada como a não estruturada são super interessantes. E a gente tem ainda as entrevistas semi-estruturadas, né? Então, essas aí misturam um pouco de cada uma. Eu tenho um roteiro, tenho alguns pontos para aprofundamento, né? E talvez ela tenha, assim, um balanço mais adequado, né, entre as vantagens da estruturada, porque eu replico igualzinho para um outro, e alguma riqueza de dados, porque em alguns pontos eu consigo abrir e fazer lá de um jeito, aprofundar algumas questões, né? Então, são os 3 tipos aí de entrevistas que a gente considera fazer, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Outra forma da gente fazer entrevistas são as entrevistas coletivas, e essas são super legais também. Então, a gente chama aqui de grupo focal, né? Então, o grupo focal é uma entrevista coletiva e a gente usa chamar de focal, né? O focal se refere ao papel do facilitador, né? Então, eu tenho uma porção de pessoas juntas, né? A ideia é que a gente vai reunir numa sala, num espaço comum, um grupo de pessoas que varia aí entre 6 a 9 pessoas e um facilitador, né? O facilitador, o que ele faz? Ele vai dar um tema, ele diz, olha só, pessoal, a gente está aqui reunido e nós vamos falar agora sobre o sistema da URGS para distribuir as notas para os alunos, né? Então, existe esse sistema, eu vejo ele de um jeito, porque eu sou professor, eu vou lá e boto as notas. Vocês veem, né, seus alunos veem de um outro jeito, porque vocês são os consumidores das notas. Eu conheço a minha interface, mas eu não conheço a de vocês. Então, colocar as pessoas todas em... E tem depois o administrador, né? Que é, sei lá, o chefe de departamento, né? O cara da comissão de graduação, que é o sujeito que vai pegar todas as notas e olhar isso aí tudo, todas as notas do departamento, todas ao mesmo tempo. Cada um tem uma visão dessa ferramenta e um desconhece a visão do outro. Então, a ideia do grupo focal é colocar pessoas que tenham perfis diferentes juntas, né? E aí vamos fazer as perguntas. Olha só, o que tu acha do jeito como entra as notas, né? Como mostra as notas? Aí todo mundo vai conversar, né? As pessoas um falam, o outro fala também, né? E por aí afora a gente vai trocando essas informações. E o legal do coletivo é que às vezes numa entrevista a gente esquece de alguma coisa. E quando a gente está num grupo focal, né, lá pelas tantas a gente esqueceu, aí vem um outro e diz, não, mas tem esse negócio aqui que é bem ruim. Aí a gente pula, é verdade, tinha esquecido disso, mas é bem ruim também. E aí começa aquela troca. O papel do
da pessoa que controla aí, né? Que é o coordenador do grupo focal, o facilitador, é manter o foco. Porque quando a gente está num grupo de conversa, facilmente a gente descamba quando vê tá falando de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. Né? Então, o facilitador ele tem como objetivo chamar as pessoas de volta para o tema, né? Ou quando já está aquele tema, ele já está satisfeito com o que ele obteve de informação daquele tema, passar para uma próxima pergunta. Então, ele que é um animador de conversa, basicamente. Então, essa é a ideia aí dos grupos focais, né? Que é outra ferramenta interessante para ter, para conseguir obter informações. Bom, então, quando a gente vai fazer uma entrevista, eu tenho que fazer perguntas, essa é a ideia da entrevista. Tanto faz qual das técnicas que é dessas 4 que a gente viu ali, né? Então, basicamente, a gente precisa considerar que tem 2 tipos de perguntas. Tem as fechadas, né? Que tem um formato de resposta pré-determinado, onde as pessoas respondem sim ou não, ou é múltipla escolha, uma coisa, ou dão uma nota. Eu tenho as perguntas abertas, que não têm formato pré-determinado, né? Deixa a pessoa falar. As perguntas fechadas é mais fácil de analisar, né? Então, se eu peço para as pessoas responderem sim ou não, ou gosto ou não gosto em 3 níveis, gosto, tanto faz e não gosto, em 5 níveis, tanto faz, é mais fácil de organizar depois no final, né? Mas a gente já viu que elas são menos expressivas, eu consigo obter menos informação. Mas assim, o que eu tenho que pensar quando eu vou fazer perguntas? Primeiro, evitar fazer perguntas longas, né? Porque quando eu faço perguntas longas, a pessoa se embanana lá na hora de responder. Outra coisa é fazer frases compostas, né? Eu vou fazer agora 2 perguntas. Divido a pergunta em 2. Então, assim, não faz uma pergunta longa. Você está vendo que eu estou perguntando uma coisa, uma frase composta? Divide, então, em 2 perguntas mais curtas, que o efeito acaba sendo melhor. É também importante a gente evitar usar jargões, né? Usar uma linguagem que o entrevistado não entende. Então, vamos usar um vocabulário que seja adequado, né? Que o nosso usuário consiga, o nosso entrevistado consiga entender com facilidade. Outra coisa que a gente tem que evitar são perguntas sugestivas e que acabam fazendo suposições, né? Por exemplo, eu vou perguntar assim, por que tu gosta de amarelo? Não sei se o cara gosta de amarelo. Por que tu gosta de fazer a coisa desse jeito, né? Olha só, tá chovendo, então é isso, por isso que ficou ruim de fazer a tarefa. Não, né? Vamos deixar as coisas claras sem tentar dar uma intencionalidade para a coisa. Então, às vezes a gente acaba, né, dependendo do tipo de pergunta, né, a gente acaba induzindo a pessoa a um tipo de resposta, né? Ou para nos agradar, ou para tender a concordar com o entrevistador, né? Então a gente tem que tentar ser o mais neutro possível, né? E a outra questão é a gente evitar, né, os preconceitos inconscientes, estereótipos de gênero, né? Então a gente precisa ser politicamente correto nisso aí, né? Então evitar. Então muitas vezes a gente acaba sendo natural. Então, assim, eu fui no médico. Eu tenho uma enfermeira. Por que o médico e a enfermeira? Né? Não seria o médico e o enfermeiro, ou a médica e a enfermeira. Então, assim, a gente tem que cuidar. E algumas coisas são muito naturais. É muito natural quando a gente fala em médico, a gente usar o pronome masculino. Quando a gente fala em enfermeira, a gente usa sempre no feminino, né? Algumas coisas, ninguém vai no nutricionista, a gente vai na nutricionista, né? A gente tem um personal trainer. Então, são coisas assim que são aqueles estereótipos que a gente acabou, né, acostumando. Eu tenho uma costureira, eu tenho uma nutricionista. Não, né? Pode ser dos 2 sexos, então vamos tentar se controlar, né, para não criar estereótipos. Então, como é que a gente executa a entrevista? Então, a gente começa dando uma introdução, né? Nessa introdução, a gente precisa se apresentar, a gente explica para a pessoa os objetivos da entrevista. Vou pensar que eu já preparei ela antes, né? Então, a gente se apresenta, explica os objetivos, tranquiliza o entrevistado, né, sobre questões éticas. É importante a gente deixar claro, né, que a gente não vai usar aquilo de forma pessoal, que os dados, para o que os dados vão ser usados, né? Então, eu só vou usar esses dados para fins de... E aí eu explico, né? Existe hoje lei para isso, a LGPD
ela regula esse tipo de coisa. Eu não posso coletar dado de ninguém sem que ele esteja de acordo, então eu preciso de acordo dele, né? Em geral, a gente pede para gravar, se for o caso, a gente apresenta um formulário de consentimento, né, informado, né, em geral chama de formulário de consentimento, o questionário, né, de consentimento livre, esclarecido, onde a pessoa assina dizendo, tá, eu estou de acordo com essas questões aqui, onde ali a gente explica para que vai usar a informação e de que forma vai usar a informação. Então, a gente primeiro tem essa primeira etapa que é praxe, né, faz parte do protocolo. Depois a gente passa por uma fase de aquecimento, onde a gente faz umas perguntas fáceis, né, e que a pessoa não se sinta ameaçada, né, nem invadida. São perguntas, né, comuns, assim, né, para tentar deixar ela à vontade. Ah, olha só, tu vem sempre aqui, né, esse é teu lugar de trabalho, puxa vida, que legal que é, né, aqui é fresquinho, aqui tá quentinho, que bom que tem essa janela, que legal. Aquelas coisas para quebrar o gelo, né? E aí depois a gente entra no corpo principal, que é quando a gente faz as perguntas, né, numa ordem lógica que a gente já preparou anteriormente, que são as perguntas que nos interessam. Mas aí a gente já ganhou a adesão da pessoa, né? Em geral a gente diz quanto tempo a gente vai tomar dela lá no começo, né? Diz, olha, eu vou precisar conversar contigo por uns 15 minutos, 20 minutos. Não digam que vão precisar conversar com alguém por 1 hora, que a pessoa vai fugir, meia hora vai fugir também, né? E quando a gente diz assim, ó, eu preciso de 15 minutos, se passou os 15 minutos, tu precisa ir embora, tá tudo certo, vai embora. Muito frequentemente as pessoas ficam mais tempo, né? Então, mas a gente precisa deixar elas livres para isso. Enfim, passou o corpo principal, né? O próximo passo é a gente fazer depois, então, primeiro veio o aquecimento, perguntei o que era importante, depois veio um período de resfriamento, né, com algumas perguntas fáceis, e o objetivo ali é dissipar essa tensão. Porque tensão, às vezes parece, por que tá fazendo pergunta muito complicada? Não, é porque no corpo principal, onde eu quero saber coisas da pessoa, existe uma certa tensão, né? O entrevistado ele tem que estar pensando o que ele vai dizer, como é que ele vai ajudar, falar certo, lembrar de detalhes. Então, é esse tipo de tensão que a gente se refere aqui, né? Então, depois, mais para o final, a gente vai, né, nesse resfriamento, fazendo umas perguntas bem fáceis, e aí depois encerra, e na hora de encerrar, a gente, em geral, agradece o entrevistado, avisa, olha só, terminou, agora então eu vou desligar o gravador, né, e pronto. E aí isso, assim a gente encerra. As entrevistas também podem acontecer remotamente. As entrevistas remotas, tanto entrevista remota como grupos focais, né, eu posso fazer isso usando o sistema de videoconferência. A gente acabou fazendo muito disso durante a pandemia, né, usando Teams, usando Zoom, né, Google, né, Google Meet, né, essas ferramentas todas, né, e elas trazem algumas vantagens, né, então a gente sempre pode usar. A primeira delas, que os participantes eles ficam no seu próprio ambiente, eles estão mais relaxados, né, estão mais à vontade. Eles não precisam se deslocar, que também é bom. Eles não precisam se preocupar com o que vestir, porque a gente sabe como é que quando está remoto, né? E para questões de entrevistas que eventualmente envolvam questões sensíveis, é sempre mais fácil os entrevistados ficarem anônimos, né? Sair na hora que eles quiserem. Sempre tem aquele velho truque do caiu a minha internet, não posso continuar. E assim, todo mundo tem que estar confortável. Então, as entrevistas remotas, vale a gente considerar elas na hora de fazer uma entrevista. Então, assim, eu sempre acho que o bom é fazer em pessoa, né? Porque é uma conversa mais legal. Conversar com alguém pessoalmente é sempre mais legal do que conversar à distância. Mas reconheço as vantagens da entrevista remota. A gente também pode, nesse processo de entrevista, enriquecer a nossa experiência, né? Usando algum recurso. Então, eu tenho, sei lá, algum dispositivo, né, para incentivar o meu entrevistado, eu vou usar um caso, vou contar para ele uma história. Olha só o caso dessa pessoa que passou por uma situação igual a ti, que pode ser um caso verdadeiro, que pode ser um caso fictício, né? Eu posso mostrar um protótipo, dizer, olha só esse protótipo aqui, o que tu acha, né? A gente pode usar cenários. Tudo isso está valendo quando a gente vai fazer a entrevista, e eu vou usar esse tipo de recurso quando eu entender que faz sentido. E o que a gente deve evitar, né? Então, basicamente, é preciso evitar
questões, já falamos disso antes, questões que tenham enunciados muito longos, que exijam longas respostas, que sejam compostas. Então, assim, se por um lado, para o entrevistado isso dificulta, para o entrevistador analisar depois dificulta também, né? Então, vamos tentar ser mais pontual e, né, separar as coisas. Usar uma linguagem não natural para o entrevistado também, já falamos disso antes, né? Então, a gente tem que deixar o entrevistado à vontade, ele tem que entender o que a gente está falando, né? Evitar as questões que dirigem a resposta do entrevistado, que conduzam ele a alguma coisa, como dizer, nossa, tá quente hoje, né? Talvez ele nem ache quente. Aí a gente diz, tá quente, né? Isso acontece toda hora. Nossa, que calor. Oh, quanto tempo tô esperando. A gente às vezes nem acha que é tanto tempo. Diz, tempo. Porque é do ser humano fazer isso. Então, evitar esse tipo de questão. Questões que pedem pro entrevistado predizer o futuro. O que tu faria se fosse? Não faz muito sentido, né? Eu quero saber do que está acontecendo. Em geral é isso. Porque ele prevê o futuro, a gente nem sabe se, né? Se tu tivesse tal coisa, tu seria feliz. A gente nem sabe, nem tá vendo. Então é legal a gente se concentrar mais na realidade dele. Também a gente tem que evitar ser autoritário, pressionar o entrevistado, né? E frequentemente isso acontece, né? Então, sei lá, a gente pergunta uma coisa para o entrevistado, ele vai dizer, não sei, sei lá, tu gosta mais de serra ou de praia? Não sei. Não, mas pensa bem, serra é melhor ou praia é melhor? Não, deixa o cara à vontade, não pressiona. E porque lá pelas tantas a pessoa começa a ficar irritada, né? Se eu tô dizendo que eu não sei, é porque eu não sei. Ou talvez porque eu não queira dizer. Então, não me incomoda. E a outra questão, a gente também tem que lembrar que o usuário não sabe responder tudo, né? Então, tem que evitar essa ideia de que o usuário sabe tentar extorquir dele uma informação que às vezes ele não quer dar, às vezes ele não sabe, às vezes ele até sabe, mas ele não quer pensar. Então, não incomoda. O entrevistado está te fazendo um favor. Então, a gente tem que ser legal com ele. O que tem aí para a gente concluir, né? O que tem de bom e o que tem de ruim nas entrevistas? Então, as entrevistas são legais, porque elas nos permitem coletar informações que são detalhadas, profundas, caso a caso, né? Então, eu tenho essa liberdade se eu estou usando uma entrevista não estruturada, por exemplo. É também uma técnica bem eficiente para complementar outras, né? Então, assim, se a gente quer saber alguma coisa sobre uma pessoa, isso a gente fala em tudo na vida, né? Se eu quero saber alguma coisa sobre uma pessoa, o melhor jeito é perguntar para ela. Então, um jeito é observar, o outro é perguntar. Vai lá e pergunta, né? É o que a gente quer saber, né? Então, por que tu compra o meu produto? Ou ainda, por que tu não compra o meu produto? Por que tu não tá usando o que eu fiz? Por que eu coloco as aulas gravadas lá e vocês não veem? Né? O que tá acontecendo? Perguntar honestamente, né? Então, essa ideia, a entrevista nos dá isso, né? Mas elas têm outros problemas, né? Tem coisas que são os contras aí, né? É preciso treinar os entrevistadores. Assim, as primeiras entrevistas que a gente faz são horríveis. A gente depois vê que esqueceu de coisa, a gente fica nervoso também. É cansativo, né? Entrevistar, nossa, cansa muito de ser destruído numa sessão de entrevista, porque eu tenho que prestar atenção muito, eu tenho que saber a hora de perguntar. Não é fácil, né? Leva tempo para entrevistar muitos usuários, esse é outro problema. Sei lá, tem entrevista de um monte de gente, ou eu coloco um questionário estruturado na web, sejam felizes, respondo, né? E aí é questionário, ou eu vou fazer entrevista, eu preciso dispor do meu tempo também, um por um. Mas enfim, a gente viu aí essa técnica, né? Acho que ela é legal, temos aí mais bibliografia para quem quiser consultar, né? E aí era isso, a gente tem então essas técnicas aí para fazer levantamento de requisitos.